Alô, Alvinegro Velho, SFC Raiz Nativa mais uma vez para falar sobre o nosso peixão. Como sempre, agradeço a atenção e coração aos membros fiéis deste canal e aqueles que se inscreveram recentemente. 500 membros atualmente, espero que sejam muitos. Se você está vendo pela primeira vez e ainda não é membro, dê essa força também. Acione o botão de inscrito e também as notificações para os futuros vídeos de análises próximas. Recomende esse canal também para seus colegas, amigos santistas ou não, ok? Tem um tema que teve bastante chamada de atenção, né? Agora que estamos ainda se recompondo depois da final da Libertadores, muita gente triste ainda, porém um assunto aí que chamou bastante atenção e causou proporção aí surpreendentemente grande para muita gente foi uma declaração surgida aí de um ex-conselheiro do Santos a respeito do futebol feminino, que talvez, não, certamente, talvez reflete o pensamento de muitos, infelizmente, ou não, para aqueles que podem julgar no comentário, vou fazer a respeito desse episódio, uma live que aconteceu, eu vou dar os créditos aqui do canal do blog Sou Santista, logo depois da derrota, né, na final da Libertadores, que eles estavam fazendo uma live aí a respeito do jogo, só que foi pautado um assunto fora do assunto principal, né? Esse convidado, ex-conselheiro Sérgio Ramos, de certo momento começou a tecer comentários aí, verdadeiras pérolas de grosseria a respeito do que ele pensa do futebol feminino. Eu devo fazer resumidamente algumas palavras aí do que ele disse, digamos em basicamente que, entre aspas, campo de futebol não é lugar de mocinha. Mocinhas no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada e tira de lá porque não tem que estar lá. Isso nas palavras dele, futebol feminino é um lixo, não assista uma porcaria desse jeito, de jeito nenhum. E algum desse momento aí, um dos integrantes da live, né, tentou conter, né, de forma, digamos, até condescendente, né, usado em tom de ironia, dizendo que ele seria politicamente incorreto, e ele assumiu mesmo que ele é incorreto, e não somente isso, ele sugeriu também que, né, por fato do futebol feminino agora ser obrigatório, ele sugeriu uma equipe feminina montada por ele, por garotas que frequentam aí uma famosa casa de shows de prostitutas de luxo de São Paulo, montar uma equipe com essas características, com mulheres vestindo trajes sexuais para atrair os torcedores, em especial os masculinos. É lógico, né? Ele fez, resumidamente, ele resumiu apenas aquele típico machão galinha tupiniquim que gosta de fazer graça com, né, sugerir esse tipo de coisa com a filha dos outros, mas que se fosse sugerir com a própria filha, lógico que a coisa mudaria de figura, né? Infelizmente, esse é o tipo de pensamento que muita gente pensa a respeito do esporte. Eu acho que até de certo modo, né, não é nada de errado você gostar ou não. Você não é obrigado a gostar do futebol feminino, como os três integrantes da live, inclusive um deles é conselheiro, né, sempre achando graça das declarações dele. Por ironia, esse ex-conselheiro chegou agora, né, na notícia de que ele pode ter aí uma moção, ou caso até de expulsão do quadro associativo. Enquanto que um dos integrantes da live, que é conselheiro, parece que... Porém, vendo o assunto, foram condescendentes demais para duas escolhas. Ou, né, eles concordam, eles podem até compactuar com o caso de não gostarem do futebol feminino, ou também serem, né, compactuam também com a linha de pensamento do que deveria ser, na concepção deles, o futebol feminino. Eu acho que a grande maioria daqui que pode estar vendo isso, a grande maioria talvez não goste do futebol feminino, e isso não tem nada de errado. É um direito de cada um. Ninguém é obrigado a gostar do futebol feminino, de carnaval, de samba, de rock, etc. Mas tem aqueles que gostam. E pelo que se sabe, esse ex-conselheiro talvez não deva saber, desde que o futebol feminino se tornou obrigatório para os clubes de futebol aqui no Brasil, né, o número de atletas profissionais mulheres, que antes, inicialmente em 2019, era de 30, aumentou 7 vezes mais, de 210. Isso apenas um ano retrasado. Hoje deve ser muito mais. Então é uma prova de que, ao contrário do que muitos pensam, como eu cheguei até a perceber em grupos de WhatsApp, de que ninguém assiste, ou pelo menos não tem uma procura considerada grande,
os dados e as estatísticas provam o contrário. Desde que o futebol feminino se tornou quadro obrigatório para os clubes grandes de futebol, requisito básico para eles, né, exercerem as suas atividades aqui no país, ou pelo menos para disputarem competições como a da Conmebol, que atendeu a um regimento da CBF. O número de atletas profissionais mulheres não só aumentou, como também anda se equiparando a muitas ligas masculinas, por exemplo, no piso salarial, que está hoje em torno das mulheres de R$ 4.000. É uma prova de que, mesmo sendo obrigatório, ela encorajou as mulheres a se tornarem atletas profissionais de futebol. Porém, gosto não se discute, mas respeito sim. E, infelizmente, não somente o ex-conselheiro, como os integrantes da LAB, né, não perceberam isso no momento, mas depois que a coisa tomou proporção, infelizmente tiveram que se retratar, como depois eles usaram uma manifestação, porém só que isso todo mundo percebeu, que muitos acharam graça, eu estou falando até em tom de ironia. Infelizmente é o pensamento de alguns que pensam, né, do que deveria ser, né, para o futebol feminino, para atrair seus pensamentos sexuais, né, para essa ideia. Infelizmente estamos evoluindo, né, para essas pessoas que infelizmente possuem essa cabecinha pequena, uma das características que eu acabei de citar. Quer queira ou quer não, você pode até não gostar, mas deve respeitar a força dessas mulheres. Inclusive, fazendo um paráfrase aqui, que ele diz que futebol não é lugar de mocinha, eu, como testemunho do futebol feminino, que assisto presencialmente, pelo menos antes da pandemia, eu compareci aos jogos e vou comparecer se caso a pandemia voltar, sair, né, inclusive eu vou ver. Eu posso afirmar de antemão com esse seu ex-conselheiro que tem as grandes mocinhas de fato, são muitos jogadores marmanjos que jogam no profissional dos homens, e que as mocinhas que daquela ali fala dão um banho de virilidade, né, em certos aspectos do futebol delas. É diferente sim do masculino, mas eu posso dizer que pelo menos no que diz respeito a contato físico, elas aguentam mais a pancada do que os homens, e eu posso dizer isso de antemão. Lógico que esse cidadão que está mais acostumado a acompanhar o próprio time dos marmanjos em boteco não vai ter esse tipo de conhecimento, mas como a própria Cristiane disse depois da repercussão, e desafiar, né, esses, né, marmanjos aguentarem as mocinhas, eu duvido que eles aguentariam. Respeito em primeiro lugar, e o futebol feminino, quer queiram, quer não, muitos não gostam ou não, veio para ficar e merece respeito. Esse é o grande princípio da vida. Você pode não gostar, mas respeito sim. Gosto não se discute, mas se discute respeito. E elas merecem total respeito, desde, por exemplo, esse partido de um clube como o Santos, que é um dos que mais, talvez o que mais encorajou atletas profissionais do Brasil, porque faz isso continuamente, enquanto outros clubes, por exemplo, só fizeram por obrigatoriedade, que é uma prova de que muitos aí por esse país pensam como esse cidadão, infelizmente. Porém, como eu disse, ela veio para ficar. Você pode até não gostar, mas tem que respeitar essas meninas que são de muita bravura, que podem dar muito orgulho para o futebol brasileiro, para o esporte em geral, se for tratado com o devido respeito e com o devido incentivo que merece. Deixe as sugestões e críticas na seção de comentários, recomende para seus amigos o que você acha deste canal, beleza? É isso que eu tenho para falar de momento. Depois vamos ter Santos e Grêmio amanhã, na final, próxima rodada de volta aí para o brasileiro. Santos sempre Santos. Valeu!